Olá, queridos alunos! Chegamos ao resumo do módulo 6. Que legal, você sobreviveu ao 5. Foi difícil, né? Mas a notícia boa é que o 6 foi muito tranquilo. O 6 é um módulo tranquilo até na prova. 5 questõezinhas. Serão 5 questõezinhas que vão tratar de previdência complementar aberta. O famoso PGBL, VGBL. E o que é melhor? Além de ser um módulo pequeno, é um módulo de um assunto que você trabalha todos os dias. Não está trabalhando previdência. Tem que trabalhar. Seu cliente precisa de previdência. Afinal de contas, com PGBL e VGBL, nós vamos garantir o futuro dos nossos clientes, já que nós estamos falando de previdência, que vai complementar o INSS, que a gente sabe que não é lá essas coisas, né? Nunca será suficiente o INSS e por isso a gente precisa de uma previdência complementar. A ideia de PGBL na prova e VGBL é explorar exatamente isso. São casos e você vai ter que não só entender bem os produtos, como também saber o que melhor para o seu cliente. E aí presta atenção, só tem como você dizer o que é melhor se você conhece a diferença dos dois. Olha lá. PGBL, VGBL, principal diferença entre esses caras, tá? Então são como se fossem fundos, isso é comum os dois, e ambos também têm uma taxa de administração também. Antigamente eles têm taxa de carregamento, na prática não tem, mas para a prova pode ter. Então a taxa de carregamento ainda cai na prova, que é uma taxa cobrada. Normalmente as taxas de carregamento que mais incidem são a do ato do investimento, a de ingresso. Como funciona isso? Se o cara aplicar R$100 e o fundo tem 5% de carregamento, só 95 vai efetivamente para o fundo. 5, ó, carregou para ele, é a taxa de carregamento, beleza? Mas a principal taxa mais comum, principalmente para a prova, é a taxa de administração, que assim como nos fundos, ela é expressa ao ano e calculada e deduzida diariamente, ok? Dentro das diferenças de PGBL e VGBL, a principal está no quesito de tributação. Esses dois planos têm uma diferença muito grande, presta atenção. O PGBL, quando você for pagar o imposto incide sobre o valor de resgate. Já o VGBL sobre o lucro. Como assim, professor? Olha só, se eu investir 100, resgatei 150, o PGBL paga imposto sobre 150. Já o VGBL vai pagar imposto sobre 50. Aí, professor, então o VGBL sempre é melhor? Não, cabeção. Nesse lado, sim. Mas tem um outro lado que é a compensação. O PGBL permite a dedução de até quanto, lembra? 12%. Tem que lembrar isso, ok? 12% eu vou poder deduzir dos meus ganhos. Ou seja, se eu ganhei no ano R$100.000, até R$12.000 eu consigo deduzir, ou seja, ao invés de pagar imposto sobre 100 mil, eu vou pagar 100 mil menos 12 mil. No caso aqui, 88 mil. Vou pagar imposto sobre 88 mil e não 100 mil. Se eu tiver aplicações em PGBL, ó. P de permite, VGBL não tem P, então não permite. E a permissão é limitada a 12%. Então, presta atenção. PGBL permite limitado a 12%. E o imposto de renda incide sobre o valor total, o valor de resgate. Já o VGBL não permite, porque não tem P de permite e não tem limite nenhum. E o imposto de renda, por sua vez, é melhor porque paga somente sobre a renda, sobre o lucro, ok? Somente sobre a renda. Fechou? Também você tem que saber que é possível fazer portabilidade entre os planos, mas presta atenção, a portabilidade só pode ser de PGBL para PGBL, VGBL para VGBL. Então você não pode pegar um dinheiro de um cliente que tem num outro banco aplicado num VGBL e trazer para um PGBL. Tem que ser V para V, P para P. Porque como eles têm maneiras diferentes de tributar, consequentemente eu não posso fazer essa troca, senão vira uma confusão. E olha só, por falar em tributação, quando você escolhe em previdência, não importa se é P ou se é V, tem duas maneiras de cobrar imposto de renda. Você vai escolher no momento da aplicação, que ou você opta pela tabela progressiva ou pela tabela regressiva. Aí, professor, eu quero a regressiva que paga menos. Calma, não é bem assim. Depende. A regressiva, ela vai regredindo conforme o tempo. Se você começar a aplicar de 0 a 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. De 2 a 4, 30%, e essa coisa vai reduzindo. A cada 2 anos, reduz 5%. E após 10 anos, cai para 10%. Então você vai pagar até 10%, mas depois de 10 anos. A tabela regressiva regride conforme o tempo. Presta atenção, não decora isso.
Por quê? Porque na hora da prova vai estar lá essa tabela. Então presta atenção, você não precisa decorar nem a tabela regressiva e nem a progressiva, porque ambas serão dadas na hora da prova. Você pode consultar no próprio site, vai ter lá, olha aqui a dica, aqui você vai clicar lá e vai ver as tabelas de tributação, ok? A progressiva você tem que saber o seguinte para a prova, sempre fica tributado 15% na fonte. Então o cara resgatou, 15% fica retido na fonte. A diferença, que pode ser para mais ou para menos, é feita no ajuste, ok? Beleza? Então na fonte, 15% sempre na progressiva. Na regressiva é o total, lembra daquela diferença de PGBL e VGBL, tá? E nas portabilidades tem um detalhe importante, olha só. Você pode pegar um plano PGBL e ir para o VGBL? Não, não pode. E VGBL, PGBL? Não, não pode. Mas as tributação você pode mudar. Toma cuidado. Se você optou por uma tributação progressiva, você pode migrar para uma regressiva. Mas o contrário não é verdade. Ou seja, se você optou pela regressiva e não está feliz e quer ir para progressiva, não pode. Então presta atenção, ordem alfabética. Progressiva para regressiva. Pode. Regressiva, progressiva, não pode. Beleza? Para fechar, o mais importante de previdência está em para quem se destina. O PGBL, que é aquele que permite a dedução, a gente indica para aqueles clientes que declaram o imposto de renda pela declaração completa. Sabe o que é isso? Quando você faz aquela declaração que aparece assim, ó, simplificada ou completa? A simplificada você não discute com o governo vai lá, bate 20%, bacana, fechou. A completa você vai discutir com o governo, vai colocar seus gastos com escola, educação, né, saúde e assim vai, inclusive previdência. A previdência que pode ser abatida é somente o PGBL, então por isso que o PGBL é indicado para aqueles clientes que declaram e pagam o imposto de renda declarando pelo regime completo. Já os que declaram pela simplificada, o investimento recomendado é o VGBL, porque como eles não podem deduzir esses 12%, então é melhor eles pagar imposto de renda somente sobre o lucro. Por isso que a melhor previdência para eles é VGBL. Existem alguns casos que dá para indicar os dois. Como assim, professor? Eu investi em PGBL, mas eu estou investindo mais do que 12%, que é o teto que eu posso abater. Então, o indicado é que para esse cliente ele invista o máximo, os 12% do que ele ganha em PGBL. Exemplo, se eu ganho 100 mil reais, os meus 12%, 100 mil reais no ano, meus 12% dá 12 mil. Então, se eu for investir até 12 mil, põe no PGBL. Se eu for investir mais que 12 mil, põe a diferença em VGBL. Se eu quero investir, por exemplo, no ano 15 mil, o que aconselhamos esse cliente? Colocar 12 no PGBL e os 3 mil excedentes no VGBL. Professor, por que a gente não aconselha botar os 15? Porque ele só pode abater 12. Lembrando que esse cliente, hipoteticamente, tem que pagar imposto de renda pela declaração completa, porque se for simplificado, a gente tem que colocar os 15 todinho no VGBL. Entendeu bem? Então, olha só, presta atenção. A completa indica-se PGBL e a simplificada VGBL, ok? Não mistura isso, presta atenção principalmente na parte de tributação. P de permite, V não tem P, então VGBL não permite a dedução e o limite é 12%. E o limite para você errar nessas questõezinhas do módulo 6 é 0, porque são muito fáceis, é para gabaritar e detonar essas 5 questões, até porque, olha só, vem aí, cabeção, o módulo 7 e o módulo 7 o bicho vai pegar, porque nós vamos falar de coisas que não estão no teu dia a dia, não é um produtinho que você está acostumado a trabalhar não, nós vamos falar de gestão, mensuração de risco e a coisa vai ser puxada e eu espero que você esteja com as energias fortes, renovadas, estude bem todo o módulo 7 e eu te encontro no resumo. Grande abraço, até o próximo vídeo.